Boa noite a todos. Hoje o assunto que nós vamos meditar é batismo cristão. No livro Definições Doutrinais, o assunto é batismo. Então vamos aqui, como o irmão orou aí, com muita paciência e prestando bem atenção, naquilo que a gente estiver lendo aqui, que a gente possa ser edificado, pelo Senhor. Batismo cristão. Efésios 4, versículo 5. Vamos já ler esse verso aqui, né? Um só Senhor, uma só fé, Ficou mudo aí, Vidal? Acho que Dó caiu de novo. Tá parecendo que sim. É a chuva, gente. Aí a internet fica assim, toda hora caindo. Irmão Wesley, o irmão consegue compartilhar a tela? Consigo. Agora, eu não tenho aí esse livro aí, como é? Passa o link aí para eu abrir aqui. Eu te passo. Você tem um link, Michel? Sim, vamos. Mandei aí. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Esse último aqui, né? Batismo cristão. Isso. Tá bom o tamanho aí? Eu quero que aumente mais um pouco. Tenta dar mais um ponto. Mais um pouco? Isso. E aí? Tá bom aí? Pronto, aí tá bom, porque senão vai cortar o texto, né? Tá. Então, deixa eu abrir também a Bíblia aqui, né? Ele estava lendo. Deixa eu abrir aqui, peraí. Efésios. Efésios 4, 5. Capítulo 4, verso 5. 4, 5. Apareceu aí, né? Apareceu. Ok. Então, Efésios 4, 5 fala assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ok? Então, um só batismo. Então, batismo de cristão, item 7 aí, né? Do livro.
A gente já leu Efésios 4, 5. Essa é uma ordenança cristã de iniciação. Desculpa, eu não estava compartilhando, não foi? Vou ler de novo, hein? Coloca para compartilhar pela live. Então, já está compartilhando aí? Escolhe a Bíblia para mudar de janela. Porque tá no Oi? É porque está no da Bíblia. Coloca agora para outra janela. Irmão Michel, sua voz está abafada. Dá outro zoom, Michel. Wesley, até já voltei aqui, foi o computador aqui que desligou, não sei o que é que tá vendo com ele. Mas eu posso tentar ler aí, mas se por acaso cair de novo, o irmão já tá aí já no compartilhando. Se quiser, eu tento ver aqui, viu, Wesley? Talvez caia até de novo. Esse computador aqui parece estar desligando assim. Como é que tá aí? Tá saindo bem aí o compartilhamento? Como é que tá? Que eu vou começar a ler. Aqui tá bom. Tá bom? Então, a gente já leu Efésios 4, 5, né, que foi um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Agora a gente vai começar a leitura aqui da definição de batismo cristão. Ok? Então, vamos lá. Essa é uma ordenança cristã de iniciação, realizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então, vamos ler lá, Mateus 28, 19. Fala assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo cristão, uma pessoa se reveste de um novo nome, o nome de Cristo. Gálatas 3, 27. Gálatas 3, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Tá dando aí para os irmãos acompanharem? Tá dando aí, não? Amém. Amém, né? Então, vou reler aqui de novo. No batismo cristão, uma pessoa se reveste de um novo nome, o nome de Cristo. E aí a gente leu Gálatas 3, 27, que fala, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Ok? Continuando. E entra em uma nova posição na Terra, a esfera da profissão cristã, onde o senhorio de Cristo é reconhecido. Efésios 4, 5, que a gente já leu. Assim, ela é colocada formalmente em terreno cristão. O batismo não só identifica uma pessoa com a morte e o sepultamento de Cristo, Romanos 6, de 3 a 4, e Colossenses 2, 12, depois a gente lê, né? Então, o batismo não só identifica uma pessoa com a morte e o sepultamento de Cristo, mas também com a ressurreição de Cristo. Então, vamos lá. Romanos 6, de 3 a 4. Romanos 6, de 3 a 4, fala assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que,
como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Colossenses 2:12 também. Vamos ler aqui Colossenses 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E também vamos ler 1 Pedro 3:21. 1 Pedro, capítulo 3, verso 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, esses aí foram os versos aí que a gente leu, né? Em referência aqui a essas duas linhas aqui que falam, o batismo não só identifica uma pessoa com a morte e o sepultamento de Cristo, como a gente leu em Romanos e Colossenses, mas também com a ressurreição de Cristo, como a gente leu em 1 Pedro 3:21. Foi administrado aos crentes judeus, Atos 2:41, aos crentes samaritanos, Atos 8:12, aos crentes gentios, Atos 8:38 e Atos 10:48, e aos lares cristãos, Atos 16:15, 33, 1 Coríntios 1:16. Então, a gente pode ver essas referências bíblicas aí. Então, primeiro, o batismo foi administrado aos crentes judeus. A gente vê isso em Atos 2:41. Atos 2, verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, aqui, meus irmãos, aqui o contexto no Pentecoste, né, quando houve o batismo com o Espírito Santo ali, os discípulos depois pregaram o Evangelho, anunciaram o Evangelho, em várias línguas ali, né, dos naturais das pessoas que estavam em Jerusalém, e depois de pregar o Evangelho, muitos foram se convertendo, crendo no Senhor Jesus Cristo, e aí eles foram batizados, aí o batismo cristão, né? E aí agregaram-se, né? Aí essa companhia, essa nova companhia que foi formada pelo Senhor, que a gente conhece como a igreja, né? Então aí foram os judeus que aí em Atos 2, eram os judeus que estavam ali reunidos em Jerusalém, tá bom? Depois a gente foi administrado aos crentes judeus, que a gente leu aí, aos crentes samaritanos em Atos 8:12, a gente vai abrir lá, Atos 8:12, então aqui samaritanos, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Então aqui está se referindo aos samaritanos, né, que eram um povo, se vocês lembram, né, na vida de Jesus Cristo, quando ele estava no ministério deles aqui, né, ele levou a palavra, levou o evangelho, né, de salvação, o evangelho do reino, mas levou para os samaritanos também, né, lembra do encontro dele com a mulher samaritana. E dali, depois, os homens da cidade ali, de Samaria ali, foram ao encontro do Senhor Jesus e ouviram dele também o evangelho, e muitos creram. E agora aqui, né, depois, agora na pregação do evangelho da graça, ali, com Jesus, evangelho do reino.
Agora, aqui com Felipe, na pregação do Evangelho da Graça, eles também creram, já conheciam a Jesus Cristo, creram e aí foram batizados também, tanto homens como mulheres, né? Agora o batismo cristão. Depois, isso aí foi os samaritanos. Agora os crentes gentios, é só para diferenciar também, né, irmãos? Os samaritanos eram um povo em que os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Porque o samaritano foi um povo que foi introduzido ali no norte de Israel, né, no lugar das 10 tribos, eles foram introduzidos ali, porque a 10 tribos foi espalhada pelo mundo todo, e eles foram colocados ali no lugar daquela região das 10 tribos de Israel, que a região ficou desértica. E aí, deserta no sentido de não tinha gente. Aí colocou pessoas lá, né, do povo que estava dominando sobre Israel na época, e aí esse povo passou a imitar a religião dos judeus, né, a religião judaica, a religião do povo de Israel. Então, por eles imitarem, né, o povo judeu detestavam ele, abominavam ele, porque eles faziam uma prática, vamos dizer assim, uma imitação da prática da religião judaica, e os judeus realmente não se davam assim com os samaritanos. Mas ainda assim o Senhor foi e levou a palavra para ele, e também o Evangelho da Graça chegou até eles também, e eles crendo no Senhor Jesus, então foram batizados. Agora os gentios, aos crentes gentios, o batismo também foi levado a eles, porque os gentios aqui são os pagãos que não tinham nenhuma, não eram da religião judaica, ou não eram samaritanos, eram pagãos, né? Chamavam de gentios, ou gregos. Então, em Atos 8:38, um pouquinho mais na frente aqui, e mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Então, aqui todo mundo conhece a história de Felipe e eunuco. Felipe foi levado pelo Espírito Santo até o deserto, para encontrar com esse eunuco aí que estava lendo, né, lá os pergaminhos que ele trouxe lá de Jerusalém. Era um judeu, vamos dizer assim, era um judeu não, era um gentio convertido à religião judaica. E ele estava lendo, né, Isaías, e não estava entendendo, e o Espírito Santo levou Felipe para encontrar com ele. Felipe explicou a passagem para ele, anunciou o Evangelho, ele creu no Evangelho, e aí creu no Senhor Jesus Cristo, e assim foi batizado. Então, foi nesse momento aí, né, mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e Felipe o batizou. Então, aí, batismo de gentio, certo? E o terceiro aqui, batismo aos lares cristãos, né? Batismo de lares. Então, Atos 16:15, que ainda é Atos, capítulo 16, verso 15. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, aqui está falando de Lídia, vamos pegar um contexto mais antes, né? O 14, para os irmãos entenderem aqui o contexto. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ok? Então, aí a gente viu aí o batismo da casa de Lídia. Depois, no verso 33 também, repete para ler aqui, verso 33. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, levou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Aqui já é a casa do carcereiro. Vamos pegar um pouquinho mais no contexto aqui, para os irmãos ficarem entendendo, né? Foi do carcereiro, cadê? De Paulo e Silas, né? Paulo e Silas estava preso na prisão, e veio um terremoto,
Deixa eu ler aqui para dar o contexto todo aqui. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo, Luís saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus, ou seja, todos os seus da casa dele, né, desse carcereiro. Ok? Então, a casa aí do carcereiro, a casa de Lídia, depois a casa do carcereiro, todos foram batizados. E depois, 1 Coríntios, aqui é Coríntios, não é... É Coríntios, né? Deve ser. 1 Coríntios 1,16. 1 Coríntios 1, verso 16. Fala assim: e batizei também a família de Estéfanas, além deste, não sei se batizei algum outro. Então, aqui é Paulo, dando contexto aqui, irmão Paulo falando, né, que não tinha batizado, não batizava ninguém, né, a não ser, ele lembrou aí que batizou a família de Estéfanas, e não lembra de ter batizado mais nenhum outro. Então, a família de Estéfanas foi batizada aí, né, batismo cristão, ok? Então, voltando aqui para o texto, a gente tem o batismo dos judeus, o batismo dos samaritanos, dos gentios, aos crentes gentios, que ele fala aqui, né? E o batismo aos lares cristãos, que a gente viu o lar de Lídia, o lar do carcereiro, a família de Estéfanas, tudo isso é lá ou casa, né, que a gente chama. Então, continuando o texto aqui, contrariamente à crença popular, o batismo cristão não é um ato público ou testemunho ao mundo da fé de alguém em Cristo. Vou reler, né? Porque às vezes isso aí fica meio assim, quando a gente ouve a primeira vez, né? Vou reler esse trecho. Contrariamente à crença popular, quando a gente fala crença popular, é a crença dos cristãos, né? Incluindo aí todos os cristãos, de toda denominação, né, de católico, todos. Então, contrariamente à crença popular, o batismo cristão não é um ato público ou testemunho ao mundo da fé de alguém em Cristo. Se fosse assim, Paulo não teria batizado o carcereiro no meio da noite, mas teria esperado um momento conveniente para fazê-lo publicamente. E aí eu lembro também que Filipe batizou o eunuco, que a gente leu aqui, né, no deserto. Ele estava no deserto e o batismo ali do eunuco foi só Filipe e o eunuco. Não tinha mais ninguém. Né? Não foi uma coisa pública. Não esperou chegar numa cidade ou num local onde estavam os outros irmãos para batizar. Né? O eunuco também foi assim. Não foi uma coisa assim pública, assim, que necessita ser um ato público, né? Vamos dizer assim. Então, é isso que o irmão está falando aqui. Contrariamente à crença popular, o batismo cristão não é um ato público ou testemunho ao mundo da fé de alguém em Cristo. Se fosse assim, Paulo não teria batizado o carcereiro no meio da noite, mas teria esperado um momento conveniente para fazê-lo publicamente. A gente leu em Atos 16, 33. Então, algum irmão agora queira comentar, né? Isso que a gente já leu aqui até agora, terminou aqui, ó. Se algum irmão quiser comentar, o irmão estiver em comunhão, acrescentar mais alguma coisa, ou comentar dar algum destaque a
alguma parte que achou interessante, né? É bom. Eu só queria destacar aí, para a gente ver completamente o contrário, né, daquilo que a gente vê como o irmão terminou de falar aí, no meio da cristandade, as denominações, como católica e todas as outras. Que o batismo não precisa esperar um líder espiritual, como é falado, né? O pastor, o padre, qualquer tipo dessa. Raimundo, no Raimundo, você e a sua esposa com o celular aí, né? Tem que baixar o volume, que senão tá dando Tá dando microfone, eco, né? tá dando eco. Um dos Ah, dois tem que baixar o volume aí. Porque você tá falando, tá saindo no celular da sua esposa, aí o seu microfone pega de novo, aí vai dando essa repetição aí, de microfonia. perfeito, perfeito. Ela Pronto, estava agora tá Deus melhor, bobô pode de continuar. Valéria. Deus bobô de Valéria. E aí a gente está acostumado a ver grilo miar, pensei que era os grilos aqui. Pois é, meus irmãos, continuando, a gente, né, veio de até denominações, essas coisas assim, e está acostumado a ver ao qual a gente líder religioso, a gente até ir pela fala deles, né? Que tinha que ter uma pessoa para fazer o batismo, tem denominações que carregam isso. O pastor, o padre que poderia fazer aquilo e tinha que ser em um lugar que submergir. Eu acho que o Bruce também vai estar falando sobre essas coisas aí, acho que mais à frente. Né? Então a gente vê que cai por terra, né? Essa coisa de assim, precisar de algum líder, né? A gente vê aí o caso de Filipe, né? Que era só Filipe que estava ali naquele lugar ali com o eunuco, né? E outras coisas mais que a gente também aprende, né? Que as pessoas pensam que o cristão tem que ser batizado para fazer parte de alguma coisa, até para que sua salvação, né, seja garantida através desse batismo. Né, que eles confundem ali no livro de Marcos, né, 16, que ele não vai até o fim do versículo, né? Então, essas coisas assim é muito bom para esclarecer, na verdade, né, as dúvidas. Vou deixar para alguns irmãos discorrer também sobre esse assunto, que é muito bom esse assunto. As irmãs aí tá tudo tranquilo? Deu para entender o texto que a gente leu aí sobre o batismo cristão? Sim, deu sim. É,
Tem uma coisa também que ficou bem colocada a respeito aí do batismo cristão, e uma coisa que às vezes eles fazem confusão, faziam, né? Confusão na mente da gente, que na palavra fala, realmente, tem uma passagem que fala, não lembro agora, mas eu vou procurar e vou relatar aqui com os irmãos, que a gente tem que confessar que aceita Jesus diante do Pai e do Filho e diante dos homens aqui na terra, né? Então, a mesma colocação eles colocam como batismo, que o batismo tem que ser uma, uma colocação de fé, né? E aí, como está sendo colocado, deu para entender melhor, né? Que não é como eles colocavam, né? Aí ficou claro. Obrigada, irmão. O irmão vai querer comentar, trazer algum comentário? Não, senão a gente vai prosseguir. Dal, como é que tá você aí? Opa, aqui, dando para ouvir, né? Rapaz, aqui acho que o computador ele tá com algum problema também. Aí eu vou estar aqui só acompanhando, porque a qualquer momento ele pode ou cair a conexão ou desligar aqui. Mas tá muito bom. Estou ouvindo aqui. A irmã colocou aí uma coisa interessante, né? Que os clérigos, né, gostam de, antes do batismo, fazer com que a pessoa faça uma declaração de fé, né? Porque eles querem ter essa declaração para então aí batizar a pessoa. Acho que com isso eles acham que tem certeza que a pessoa é salva, porque ou que através daquilo ali, daquela declaração e depois do batismo a pessoa vai ser salva, alguma coisa dessas assim. Eu não sei, mas gosta muito de tomar essa declaração. A gente sabe, né, e a gente entende aí pelo que a gente leu nos textos, que, claro, se uma pessoa, quando uma pessoa se propõe a ser batizada, porque o batismo não é imposto, né, do cristão para uma pessoa que não é cristã. Não é imposição. O que o cristão faz é pregar o evangelho. Prega o evangelho, fala do Senhor Jesus Cristo, fala da salvação, fala que a pessoa tem que crer e ponto. O resto, a sequência é com o Senhor. Né? Se a pessoa creu, né, e crê no Senhor Jesus Cristo, né, e sente o desejo de, assim, por ter crido no Senhor Jesus, carregar esse nome como sendo servo do Senhor Jesus Cristo, tendo o Senhor Jesus como Senhor na vida dela, ela vai querer ser batizada e vai pedir para ser batizada, né? Porque quer estar junto com aquela companhia que aqui é a igreja, né? Aquela companhia de irmãos ali para estar caminhando juntos em fé. Então, o batismo não é uma coisa imposta. Isso a Igreja Católica fez muito, impôs o batismo à base da espada.
né? A base da força. Mas não é isso. Você vê que em todos os casos que a gente leu aí, o desejo da pessoa para ser batizada partia da pessoa que ouviu o evangelho, creu em Jesus Cristo, foi salva, e aí sente o desejo de, assim, vamos dizer assim, carregar esse nome, que é o que ele fala aí, né? Uma pessoa, quando é batizado no batismo cristão, uma pessoa se reveste de um novo nome, o nome de Cristo. Então, o batismo faz isso, faz a pessoa ser introduzida, o batismo cristão, ser introduzida na esfera cristã, né? Na esfera cristã. A pessoa era um pagão, né? Era uma pessoa que, vamos dizer, adorava a demônios, a ídolos, e ouviu o evangelho, creu, ele não quer mais estar associado com aquela questão lá de ídolos, de demônio, ele quer estar associado agora com o nome de Cristo, ao nome de Cristo. E aí ela vai e se batiza. Ao se batizar, ele está entrando, deixando a esfera pagã e entrando na esfera cristã. Por isso até que a gente vê aí, ele falar do batismo dos lares, né? Por quê? Porque se você tem o seu lar, você tem você, sua esposa, seu filho, sua esposa, você, creram no Evangelho, né, aceitaram o Senhor Jesus Cristo, vocês então são batizados, vocês estão entrando na esfera cristã. E os seus filhos vão ser deixados na esfera pagã? Claro que não. É seu filho, seus filhos, eles estão ainda dentro da esfera familiar ali, dentro da autoridade do pai e da mãe, e onde o pai e a mãe for, eles vão. Então, você não pode entrar na esfera cristã e deixar seus filhos na esfera pagã. Né? Olha que coisa mais, vamos dizer assim, sem sentido. Não, você traz os seus filhos com você para dentro da esfera cristã. E aí eles são batizados também, porque assim eles vão estar dentro da esfera cristã. Vão crescer dentro dessa esfera, a esfera cristã. Né? É o que aconteceu, por exemplo, quando o povo de Israel saiu lá do Egito. Lembre-se, quando eles saíram do Egito e passaram pelo Mar Vermelho, a gente já leu isso aqui, houve o que? O batismo a Moisés. Lembra disso? Foi falado, a gente leu isso aqui na semana passada. Né? Cadê? Batismo de Israel a Moisés, o item 1 aí, ó. Aí eu pergunto a vocês, quando o povo de Israel saiu lá do Egito, as crianças, né, os adolescentes, eles continuaram lá no Egito? Foi até o desejo do faraó, né? O faraó disse assim, não, pode ir e deixa aqui as crianças e aqui com a gente. Não. Todo mundo vai com a gente. Então, o povo de Israel foi, levou seus filhos, suas crianças, todo mundo, e todo mundo passou pelo Mar Vermelho. Batismo a Moisés, né? Aí, como é falado aí. Todos, né? Crianças, servos, né? Daqui faziam parte ali daquela família, todos foram batizados ali, a Moisés. A mesma coisa é o batismo cristão, né? Chega na hora, você é batizado, né? Sua esposa é batizada, você não vai batizar o seu filho? Oxente, você entra na esfera cristã e o seu filho fica na esfera pagã? Ou na esfera de qualquer outra religião que existe por aí, que a gente sabe que não vem de Deus? Não. O filho também entra na esfera cristã. Por isso que há o batismo dos lares aqui, e aos lares, como a gente lê aqui, ó, e aos lares cristãos, né? Também. Então, o batismo, ele não é salvação, não vai salvar ninguém, batismo, né? Não vamos dizer assim, uma coisa mística que, depois que você é batizado, aí pronto, sua vida mudou e tudo mais. Não, sua vida mudou quando você creu no Senhor Jesus, você recebeu uma nova vida, ouviu o evangelho da sua salvação, creu no Senhor Jesus, aí sim, né? E o Espírito Santo vem e habita, selado no Espírito Santo. Sua vida mudou aí. O batismo, ele vai estar apenas fazendo com que você se identifique com o nome de Cristo ainda aqui, neste mundo aqui. Né? Existe aí os pagãos, existe aí a religião judaica,
e existem os cristãos. É o que fala lá em 1 Coríntios 10, se eu não me engano, vou abrir aqui. Então, existem essas três classes de pessoas que Deus, lá de cima, olha para este mundo, né? Lá do trono dele, olha para este mundo e vê os judeus, vê os gentios e vê a igreja de Deus. Né? A igreja de Deus são aqueles que estão identificados, né, pelo batismo aí com o nome de Cristo. A Cristo. Agora, se são verdadeiros ou falsos, aí o Senhor sabe. O Senhor sabe. Mas se a pessoa se identificou, se batizou, se identificou como cristão, agora carrega o nome de cristão, ele está fazendo parte da igreja, né? Casa de Deus, no testemunho aqui neste mundo. Né? A gente vai ver isso em 1 Coríntios, capítulo 10, deixa eu abrir aqui para os irmãos. Capítulo 10, verso 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos ou gentios, nem à igreja de Deus. Essas são as três, os três povos, vamos dizer assim, né? Os três povos, vamos dizer assim, eu não estou lembrando. Hã? Oi? Três classes que Deus vê aqui na Terra. Três classes de homens, né? Obrigado, Raimundo. Então, você vê aí três classes de homens que Deus está vendo aqui na Terra. Os judeus, que é o povo terreno dele, que Deus, o Senhor Jesus não está tratando mais com eles agora, porque eles rejeitaram o Messias, né? Rejeitaram. Então, por um período de tempo aqui, um pouco de tempo, aí eles foram deixados de lado. Deus não está tratando com ele. Não é mais o povo judeu que tem os oráculos de Deus, que tem a palavra de Deus, que agora tem, que é o oráculo de Deus, ou seja, o testemunho de Deus aqui neste mundo, agora é a igreja, o tempo da graça. Né? E tem os gregos, ou gentios, ou pagãos, que são todos aqueles que não são nem judeus e nem cristãos, são os gregos. Então, Deus olha essas três classes de pessoas aqui no mundo. Né? Então, se você não é judeu, você é um grego, ou pagão, ou gentil. Se você é uma dessas duas coisas e creu no Senhor Jesus Cristo, você, né, tem que entrar agora para a igreja de Deus, no caso do testemunho. Como é que você faz isso assim? Você vai e é batizado. Ao ser batizado, você está entrando nessa esfera. Não quer dizer que você não é igreja de Deus quando creu, mas é o testemunho aqui neste mundo. Entra nessa esfera cristã. A gente tem exemplos, por exemplo, já ouvi exemplo, por exemplo, de na Índia, né? Você sabe que na Índia é um lugar onde o paganismo é terrível lá, né? Muitos deuses e centenas de deuses que tem lá, e o paganismo é bem grande lá. E aí, quando eu vi essa história de que um filho de uma família, ele começou a ouvir o evangelho, creu no Senhor Jesus, e até aquele ponto ali, que ele começou a seguir a Cristo, né, e começou a ouvir a palavra de Deus, a família está tudo tranquilo, né? Não fizeram nada, tal. Mas no dia que ele disse assim, vou me batizar, e foi e se batizou. Ou seja, ele, daquele dia que ele se batizou, ele disse para ele, foi como ele estivesse dizendo assim para os pais, a mãe, todos os outros irmãos, eu agora não sou mais dessa religião que vocês seguem. Eu agora sou cristão. A partir do momento que ele se batizou, os pais foram, os irmãos foram e queriam matar ele, ou perseguiram ele e tudo mais, se não matou, eu não lembro o final da história. Mas foi a partir do momento que ele pegou e se batizou. Por quê? Porque a partir daquele momento ali que ele se batizou, ele disse assim, eu sou cristão, carrego o nome cristão. Eu não sou mais hinduísta, eu não sou mais adorador da vaca, eu não sou mais adorador
do macaco. Não, eu agora adoro ao Senhor Jesus Cristo, que carrega o nome dele. Então, para eles, isso aí era uma abominação, né? Porque ele estava, tipo assim, ele renegou a religião da família dele, por Cristo. E muitos judeus também aconteceu a mesma coisa, isso lá no início da igreja. Muitos judeus daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, né, eles foram perseguidos, tiveram suas coisas, seus bens tomados, deserdados, expulsos da família, não considerava mais filho nem nada, os pais consideravam como morto, a partir do momento que eles iam e se batizavam, criam no Senhor Jesus, né, e depois iam e se batizavam ao nome do Senhor Jesus Cristo, né, e se tornavam assim cristão. E muitos sofreram por isso aí. Então, esse é o batismo, né, o cristão. Tem que ser assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você foi batizado lá na Igreja Católica, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o batismo cristão. Na Igreja Presbiteriana, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batismo cristão. Na Igreja Metodista, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batismo cristão. Com água, teve água, é batismo, né? Então, o batismo, ele tem que ter água. Agora, a forma do batismo, a palavra de Deus, né, não especifica a forma. Se é por imersão, aspersão, ou alguma coisa dessa. Só a palavra só diz assim, todos os momentos que fala de batismo, tinha água. Né? Tem que ter a água. Né? Porque aí é com a água que você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o batismo cristão. Tá bom, meus irmãos e irmãs? Né? Deixa eu voltar aqui. A apresentação saiu, foi? Eu acho que eu interrompi a apresentação, não foi? Saiu, Wesley. Vocês nem me avisam. Eu estava pensando que estava apresentando. Então, é isso aí, né? Se algum outro irmão quiser também comentar, é bom, né? A gente ouvir outros comentários, que às vezes o irmão percebe alguma coisa assim que é bom para destacar, e às vezes a gente não sabe, mas o Senhor sabe, né? Que alguém está precisando ouvir. O irmão José Nilton levantou a mão. Pode falar, irmão José Nilton, ou escrever aí no chat, né? Gosta mais de escrever. Então, o irmão José Nilton colocou aqui, irmão, só para clarear meu cérebro, uma pessoa que é ateia e por algum motivo veio a crer na obra de Deus e decidiu ser cristão, então ela será batizada onde? Ao caso de quem vai se entregar nas Assembleias dos Irmãos. Entenderam a indagação? Ou seja, para ser cristão, aceitar Cristo, a pessoa tem que ser batizada em alguma denominação. Tem batismo nas Assembleias dos Irmãos? Mas, acho que o irmão Raimundo até comentou isso aí, José Nilton, que, né, vamos dizer assim, a Assembleia não batiza. Quem batiza é outro cristão, são outros cristãos. O batismo é feito por um cristão, né? Então, nos exemplos que a gente leu ali, Filipe, no núcleo lá no deserto, Paulo batizou a família de Epáfras, né? Não esqueci o nome que falou, né? Foi batizado também a família de Lídia, o carcereiro, tudo ali não reuniu a assembleia para ser feito aquele batismo. Não, a pessoa creu no Senhor Jesus, quis ser batizada, vai lá e batiza. Então, quem batiza, né? Quem batiza é um cristão, né? É um cristão. Então, quem batiza aqui na Assembleia, aqui em Salvador? Ninguém, ou todos. Não é a Assembleia que batiza, é o cristão que batiza. O cristão, a pessoa vai,
e é batizada por um outro cristão, né? Vamos dizer assim. Não é um ato oficial ou uma reunião de assembleia para ver o batismo. Não existe isso. Existe, sim, o ato de batismo sendo feito por algum cristão, né, batizando uma pessoa que se converteu. Pode ser feito na Assembleia? Pode. Pode ser feito na casa da pessoa? Pode. Pode ser feito, sei lá, em algum outro lugar? Pode. Portanto, que tenha, né, a água, tenha lá um cristão, né, um irmão, varão, para estar fazendo o batismo. Ok? Você vê, isso é até que ele fala aí no final, né? Que não é uma coisa pública, né? Ele fala aí, contrariamente à crença popular, o batismo cristão não é um ato público ou testemunho ao mundo de fé de alguém em Cristo. Não é. É um ato que é feito ali, né, entre um irmão, né, o outro que se converteu, creu no Senhor Jesus e quer ser batizado, tem água, batiza. Né? Então, é assim. Aqui o clero, né, para dominar sobre os irmãos, eles criaram essas regras, ou seja, só quem batiza é quem é do clero, é quem é da cúpula que lidera e está à frente da igreja. E outra coisa, eles colocaram o batismo como se fosse uma coisa exclusiva da denominação. Por isso até que às vezes um cristão sai de uma denominação, vai para outra, e a denominação exige que seja batizado de novo. Por quê? Porque eles querem, como quem dizer, não, agora você é nosso, é meu. Você não é da de outra de lá, você é meu. Mas nós somos todos cristãos, o irmão não foi batizado na outra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que tem que batizar de novo? É pura questão de dominação, querer dominar sobre o irmão. Né? Não existe isso. Então, a igreja, o clero, ela criou essas regras, né, para ter domínio sobre os irmãos, né, e para manter o poder, né, dessa cúpula que lidera, manter o poder sobre os outros irmãos. Eu não sei se respondeu, irmão Zé Nilton. Tem uma pergunta aqui da irmã Rita, antes de José Nilton. Vamos lá, irmãos. Eu vou ler aqui a pergunta da irmã Rita. Por favor, os irmãos aí, ajude aí que, né, responder aí, participar. Vamos lá. Os irmãos aí em comunhão, né? Vamos lá. Um batismo significa se uma pessoa que já foi batizada em alguma época não precisa batizar novamente, é isso? Rita está perguntando, porque lá em Efésios foi 5:4, não foi que a gente leu? Cadê? 4:5 fala um só batismo, não é isso? Aí acho que Rita está perguntando isso, se um batismo significa isso, que a pessoa, uma vez batizada, ela não precisa ser batizada novamente, é isso? Algum irmão quer responder, por favor? O Elton, a gente entende assim, a gente vai pelo que a palavra está falando. Há um só Deus e um só batismo. Se ele foi batizado ao quê? Essa pessoa foi batizado ao quê? Como o irmão Wesley terminou de falar. Se ela foi aquele batismo foi de Moisés, também hoje a gente sabe que aí fora, como ele falou, tem pagãos, tem até batismo de umbandas, né, desse tipo aí, né, que banda, sei lá, alguma coisa assim, né. Minha mãe é uma pessoa espírita, né, e a gente vê que tem essa situação aí, raspagem de cabeça, nessa situação aí. Mas se ela foi batizada em nome do Pai, do Filho, na católica, quando ela chegar, que ela crê em Cristo Jesus e tiver até, vamos colocar, a partir de hoje eu vou estar reunido somente ao nome do Senhor e vim estar com os irmãos. Então é só um batismo, não há outro batismo, né? Porque eu estou respondendo porque aconteceu comigo também, né? Eu, católico, fui batizado na católica,
Aí quando eu fui para uma denominação, chego lá, tive que fazer outro batismo. Engraçado. E é como o irmão Wesley falou, que é só para nos manter embaixo do jugo deles, né? Tem que fazer como a gente quer, tem que, cadê o certificado? Tem que ter até certificado. Tem um certificado aqui de batismo. Agora eu faço parte. Eu digo, olha, o certificado bom, viu? Pois é, eles inventam mais essas coisas, né? Mas há um só batismo. A mesma coisa, assim, vou aumentar um pouco a pergunta, vou falar também da pergunta, me estender um pouco para a pergunta do irmão José Milton. Né? A gente tem um exemplo bom que quando a gente foi para Poções a primeira vez, aí lá a filhinha de Ramon pediu para ser batizada, né? Ela mesmo quis, ela pediu, meu pai, me batize, meu pai. Como é que eu faço para me batizar? Aí o pai dela, ou qualquer um cristão, que crê em Cristo Jesus, poderia fazer o batismo. Né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não tem muito coisa não. Agora, como o irmão falou, nos coloca dentro do centro, da casa de Deus. Né? Até aqui. O irmão José Nilson tinha colocado aqui, qualquer cristão, então o irmão Welton pode batizar esse ateu, ok? Sim, se o ateu se converteu, né, se creu no Senhor Jesus Cristo, e agora é um cristão que quer fazer parte, vamos dizer assim, né, aqui nesta terra, aqui neste mundo, né, desse testemunho, carregando o nome do Senhor Jesus Cristo, então o irmão Welton pode batizar ele, sim. O irmão Welton é irmão, né, já batizado, cristão, está em comunhão na Assembleia, ele pode batizar, sim, viu, José Nilton? A irmã, deixa eu ver aqui, Maria Vânia. E no meu caso, eu tenho meu filho, ele pode ser apresentado por um irmão em Cristo, porque ele ainda não foi apresentado. Ou, no caso, ele tem que ser batizado, ele tem 2 anos. A irmã Maria Vânia aí tem que ver o seguinte, você tem um filho e o seu marido, o pai do menino, no caso, ele já é cristão, convertido, já, entendeu? Tem que ver isso, porque né, tem que estar de acordo com, aí, ó, os pais têm que ser cristãos, os dois estão de acordo ali, aí batiza a criança, entendeu? Aí eu não sei, Maria Vânia, como é a sua questão aí. Se o pai não for cristão, né, aí teria que ele também dar essa, vamos dizer assim, essa permissão para você batizar o filho, né, seu filhinho de 2 anos. Se ele não quiser que batize, é melhor, né, não batizar. Porque se ele não é cristão e não quer que batize, então não batiza. Tá bom? O que a gente viu aí é o batismo de lares. E o lar é formado pelo pai, a mãe, os filhos, né? E ainda mais que o pai, no caso, o marido, é o cabeça do lar, né? É a autoridade no lar, é o marido. Mesmo ele não sendo cristão, ele vai ser autoridade no lar. Não sei se respondeu, Maria Vânia. Se for isso aí a sua questão, por favor, escreva aí. Ou se não for isso, esclareça melhor. O irmão Adriel está fazendo também uma pergunta aqui. Muitos aqui veio de denominação e existe pastoras, mulher, sendo que na Bíblia os batismos acontecem por um varão, e este batismo por uma mulher é válido?
Então, digamos assim, você veio de uma denominação, ou a pessoa veio de uma denominação, já foi batizada, só que lá na denominação ele foi batizado por uma pastora. Esse batismo é válido? Né? Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, com água, é válido sim. Né? A questão da mulher estar fazendo fazendo um ato, né, que está fora daquilo que é a posição dela, né, de mulher na igreja, né, não vai invalidar assim, o ato em si. Né? Não vai invalidar aquele ato em si. Morreu o batismo, sim. O errado ali, no caso, era que teria ter sido feito por um varão, porque, no mínimo, esse ato das pastoras, né, batizar, e a gente sabe que é assim os batismos nas denominações e tudo mais, né, uma coisa ali pública e tudo mais, e já sai totalmente do contexto da mulher. A mulher tendo, vamos dizer assim, atividades ou ações na igreja que são públicas, que são, né, que vão estar se manifestando publicamente. A mulher não é dada essa posição na igreja, né? Então, e as posições de estar à frente nas coisas da igreja, de tomar frente para o homem, para o varão, ok? Mas isso aí, né, como é que eu posso falar? Se ela saiu da sua posição, né, aí é um problema dela com o Senhor. Né? Ela tem a palavra, conhece a palavra, como diz que é pastor e tudo mais, mas e como pastora já está fora da posição, que não existe essa questão de mulher pastora estar tomando a frente das coisas do Senhor na igreja, já está errado por isso. Mas isso é uma coisa que vai prestar conta ao Senhor. Né? Ela é quem está saindo da sua posição e, né, o Senhor vai tratar com ela. Mas vamos dizer assim, o ato do batismo em si não vai ficar invalidado, porque foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foi feito com água. Não sei se respondeu o irmão Adriel. Algum outro irmão tem alguma resposta para isso? Já ouviu também? Ou tem alguma coisa para complementar, por favor? Eu acho correto, irmão. Boa noite. Se, como você colocou aí, se a pessoa foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se foi pelo varão ou pela varoa, né? O que importa é que batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Está em Cristo Jesus. O certo era a varoa se colocar na posição dela, né? E não estar tomando a posição do homem e fazendo o batismo, né? Mas, como aí nas denominações eles não seguem muitas coisas da palavra de Deus, né? Tem várias outras coisas que são erradas. Então, por exemplo, a gente vai desconsiderar o batismo na igreja, as denominações, já que eles colocam pastores e pastoras ali à frente, só os pastores podem fazer o batismo, e aí você pode dizer, não, mas foi um homem que fez, mas é pastor, tudo bem, mas essa posição, pastor, essa posição Deus colocou para o homem para estar assim, na frente da igreja, liderando, e só ele pode batizar e tal, além de várias outras coisas que estão fora da palavra, né? A própria denominação carrega um nome que não é o nome do Senhor Jesus, é o nome da denominação, e divide os irmãos, os cristãos, com isso. Por causa disso, quando eles batizam, vai estar inválido o batismo dele? Não. Então, tem muitas outras coisas, né? Que acontecem nas denominações ou em grupos denominacionais que não são julgadas. Não vou dizer aqui que não vai acontecer, por exemplo, na Assembleia, mas quando acontece, tem que ser julgada. Então, muitas outras coisas acontecem que não são julgadas, que são pecados, ou que não estão de acordo com a palavra, né? Mas
isso vai invalidar quando um irmão, ou quando um pastor, vamos dizer assim, né, entre aspas, vai lá e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com água, uma pessoa que se converteu e creu no Senhor Jesus, não invalida, né? Porque o batismo foi feito, e a pessoa está entrando na esfera cristã. Vamos lá, a irmã Maria Vânia falou assim, e no meu caso eu tenho... desculpa, ela botou aqui mais na frente, aquele caso do esposo dela, né? Ela falou assim, então meu esposo, ele é cristão, só que ele não é frequente aqui nas reuniões, mas ele crê no Senhor Jesus Cristo. Então, seu esposo Maria Vânia, seu esposo é cristão, melhor ainda, graças a Deus, ele é um cristão, vocês têm um filhinho, né? Vocês querem seu filhinho de 2 anos aonde? Na esfera cristã ou na esfera pagã? Porque se ele não foi batizado, ele está fora da esfera cristã. Mas eu entendo que, como o filho de vocês de 2 anos vai ser criado, educado nas coisas cristãs, nas coisas de Deus, ele vai fazer parte dessa esfera cristã. Então, para isso, né, para dar esse, vamos dizer assim, esse testemunho de que ali é uma criança cristã, a gente vai e batiza, né? Então, se o seu marido, se o seu esposo não discordar, né, porque às vezes tem cristão que discorda disso, né? Tem cristão que acha que não, que a criança tem que crescer e ela tomar decisão e tal. Uma criança de 2 anos, né? E não é salvação. Batismo não é salvação, como a gente já falou aqui. É entrar para a esfera cristã. É como os filhos lá de Israel foram batizados em Moisés e seguiram com o povo de Israel. Eles não foram deixados no Egito. Eles não foram... né, eles não ficaram fora da esfera do povo de Israel. Eles continuaram tudo junto. Eles, criança, bebê, passando pelo Mar Vermelho ali, não estavam entendendo nada. O que estava acontecendo? Devia estar só olhando aquele marzão lá de um lado e do outro, achando uma diversão e tudo mais. Não estavam entendendo nada as crianças. Mas estavam sendo batizadas, havia Moisés. Né? Porque a família estava sendo batizada. Mas aí, Maria Vânia, é conversar, né, com o seu esposo, se ele concorda, então aí batiza a criança. Mesmo com 2 anos, pode ser recém-nascida. Tá bom? Que é um lar cristão. Se é um lar cristão, né, as crianças também têm que estar dentro da esfera cristã. A irmã Sunamita Gonçalves colocou aqui, a minha filha disse que quer ser batizada porque quando foi pequena na igreja católica, a minha filha disse que quer ser batizada, porque quando foi pequena na igreja católica, por vontade do pai dela, ela nem sabia o que significava. Hoje ela sabe. Sim, é aquilo que eu falei, acabei de comentar agora, né? As crianças lá que passaram lá pelo batismo de Moisés, lá pelo Mar Vermelho, não estavam sabendo de nada que significava aquilo. Quando foi que elas foram saber? Depois, aí os pais ensinaram, a gente passou pelo Mar Vermelho, Deus, Jeová fez milagres poderosos, destruiu o exército do faraó, falou das pragas, ensinou a criança tudo que Jeová fez, né? Falou da Páscoa, e aí a criança começou a entender, né? Aí ensinou as leis, começa a ensinar as leis, aí ela começa a entender tudo mais, né? Então, explicar para ela que ela está entendendo agora, então, foi batizada. Por quê? Porque o pai e a mãe, cristãos, católicos, né, foram batizados ela também na fé cristã, ou seja, dentro dessa esfera cristã. Então, não precisa a pessoa entender, né, no caso a criança entender. A criança vai entender depois, né, quando ela for crescendo e sendo educada na fé cristã, né, sendo ensinada na palavra de Deus. E é uma coisa muito boa, né? A gente lembra de Timóteo como a avó e a mãe de Timóteo, né, ensinaram ele, né, na palavra de Deus. E Timóteo, depois, quando cresceu, se tornou um cristão e aí um grande cooperador de Paulo na obra do Senhor, né? Então, importante isso.
Não sei se entendeu, Sunamita, é isso aí. Algum outro irmão gostaria de comentar mais aí sobre esse assunto? Faz um monte de perguntas, né? Um assunto que realmente gera várias perguntas aqui. Boa noite, irmão. Wesley, eu achei importante a pergunta da irmã Vânia, porque ela colocou anteriormente em relação ao batismo sobre apresentar a criança, né? E na sã doutrina não fala sobre apresentar a criança, porque as denominações copiaram essa questão do catolicismo, né? Então, se eu tiver errado, que os irmãos também me corrijam, porque apresentar criança, né? A gente vê muito isso, e eu já presenciei que a irmã é da denominação, o pai é de outra denominação, e aí já teve muitos conflitos em relação a isso. E também até a mãe, o pai é da igreja evangélica, a mãe é da igreja católica, e pela até falta de ter a luz, né, das verdades que nós temos, também para contritos, né, para conflitos, né, e às vezes muitos pais já vi, né, esperando, né, a própria esposa fora da denominação, né, sair com o filho porque não tinha autorizado, né. Aí foi muito importante ela ter perguntado isso, porque até o pouco que eu sei, essa doutrina não fala em apresentar criança. E, como eu estava falando, e hoje apresenta-se carro, apresenta-se casa, né? Para você ver como chega a questão do pouquinho de fermento, né? E foi importante ela também ter feito essa pergunta, porque, como eu já falei, na sã doutrina não existe apresentar criança, né? Werner, e sobre essa questão também que o João Jefferson está falando aí da irmã de apresentar, é muito bom te também ter entendimento, né, de não querer fazer associação, né? Porque em denominações eles têm, pelo menos a que eu ia, falava que uma criança, um bebê, ele não tem condições de decidir o que é que ele quer. Então ele diz assim, essa criança vai ser apresentada ou vai ser batizada? Aí o público, né, naquela audiência ali, disse que vai ser batizada, vai ser apresentada. Aí por quê? Aí é ensinado que ela não tem como decidir, mas não é isso que a gente vê na palavra do Senhor. A gente vê que uma casa inteira foi batizada, a gente vê ideias como o irmão Éder terminou de falar aí de o batismo de Moisés também, que foi o batismo de Deus, embora hoje não é o batismo cristão, mas a gente entende, né, que, como o Wesley terminou de frisar aí perfeitamente, que tinha muitos ali, bebê estava no colo. Então, hoje a gente entende aqui que hoje a gente temos a guarda dos nossos filhos. Nossos filhos estão sob nossa tutela, onde o pai e a mãe é que praticamente que vai decidir, né? São responsáveis por ele. Então, se os dois são cristãos, necessariamente ele teria que estar aliançado também, né? E está sendo realmente no batismo cristão. Né? Então é interessante essa fala da irmã e a gente entender um pouco e compreender, como o irmão falou também, eu também não vejo na sã doutrina que tem a apresentação de bebê. Então o que a gente consegue entender e ver é que a gente temos, de acordo com a criança,
né? A criança está ali, nosso filho está ali. Eu tenho uma Estezinha aqui que me pediu para ser batizada. Quando chegar em Poções, você faz isso, pai? Tudo bem, quando chegar em Poções, a gente faz isso. Mas assim, também se a gente quiser, eu e minha esposa, batizar, ela a gente batiza. Como a gente é a primeira, Vanessa já tem 23 anos, a gente batizou lá, na verdade, até no denominação. Né? Agora, se fosse batizado no católico, também aceitar. Ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também, né? Sério. Agora, como é criança, é bom a gente entender essa questão, que não é isso que eles falam, né? Que uma criança é porque está escrito, não tem nada a ver isso aí. A criança não pode ser batizada porque ela não tem nada disso aí. A criança vai ser batizada porque ela não tem dúvida, mas ela está sob o controle dos pais. Os pais que têm a tutela sobre ela, né? Então, se os pais é cristão, o pai e a mãe é cristão, é interessante, ele quer fazer o batismo, ele vai fazer o batismo do bebê dele, do filho dele, né? Até aqui. Bem, irmão, já está dando o nosso horário, mas eu vou só explicar isso, falar disso de novo, né? Primeiro, essa questão da apresentação, tem na Igreja Católica, tem na Igreja de onde eu vi, Metodista tinha também, e várias denominações tem, mas isso tudo veio da questão dos rituais judaicos, né, sendo absorvido pela Igreja, né? Eles pegaram várias coisas de rituais das coisas judaicas e trouxeram para a Igreja. Então, o sacerdote, né, aquela coisa toda, o altar, tudo vem do judaísmo, né? E essa apresentação também vem disso, porque as crianças judaicas do povo de Israel nasciam 8 dias de vida, elas eram apresentadas no templo, né? Eram levadas e apresentadas ao sacerdote. E lá apresentada ao sacerdote era feita a circuncisão, com 8 dias. Né? As crianças varoas, né, varão, era feita a circuncisão. As meninas deviam ser só apresentadas, né? Mas os meninos eram feitos a circuncisão também. Com 8 dias apresentado lá no templo para o sacerdote. E aí as igrejas cristãs pegaram e copiaram isso e trouxeram para a fé cristã, quando não tem nada a ver, né? Não existe isso aí. Porque a gente não tem um sacerdote, templo, essas coisas, né? A gente sabe que a gente agora estamos em outra, vamos dizer assim, patamar, outro tipo de relação com Deus, que não é dessa de um povo terreno, mas sim de um povo celestial. Né? O nosso altar, a gente entende que está lá, no céu, com o Senhor Jesus Cristo. Né? Quando a gente vai e ora, a gente está na reunião da Assembleia, a gente está entrando, né? Nesse Santo dos Santos, por fé, e temos essa liberdade de fazer isso, como fala lá em Hebreus, tá bom? Então é isso. E, de novo, repetindo, o batismo, você está introduzindo a pessoa na esfera cristã. Batismo não salva, certo? Então, batismo não vai tirar a pessoa dos seus pecados e da sua incredulidade e trazer para a credulidade cristã. Não vai, porque muitos têm se batizado mesmo sendo incrédulos, mesmo não crendo, e são batizados e estão dentro da esfera cristã. É um falso cristão? É um professo só da boca para fora? Foi batizado? Foi. A gente tem que chamar de cristão? Tem, porque foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Então, batismo não salva. Batismo introduz a pessoa na esfera cristã, tira da esfera pagã ou da esfera da religião judaica e traz para a esfera cristã, onde as pessoas que estão dentro dessa esfera cristã carregam o nome de Cristo. Então, uma criança, ela não precisa entender para estar dentro da esfera cristã. Basta que os pais, assim, estejam na esfera cristã e queiram também que seu filho esteja na esfera cristã. E não deixe... Qual o pai que quer que deixe que o seu filho fique na esfera pagã? Ou fora da esfera cristã? Nenhum. Seu filho nasce, cresce, você vai levar seja para na denominação, seja onde for, lá você vai levar,
você vai ensinar, você vai ler a palavra com ele, vai isso. Então, a criança está dentro da esfera cristã. É batizada. Tem que ser batizada. Né? Tu fala assim, tem que ser batizado, irmão, mas isso aí cabe aos pais, viu? Se o pai não quiser batizar, isso aqui não é aquele negócio assim, tem que ser batizado, não, é lei e tal. Não estou dizendo isso. Estou dizendo, os pais, se são cristãos, né, eles podem sim batizar seu filho. Nasceu, pode batizar. Agora, se não quer batizar, aí é uma questão dos pais, entendeu? A Assembleia não vai falar, forçar, dizer, não, tem que batizar ou não pode batizar, nada disso. A gente mostra o que a palavra ensina. A gente mostrou aqui, ó, que houve batismo dos judeus, houve batismo dos gentios, houve batismo dos samaritanos e houve batismo de lares cristãos. A palavra mostra aí, a gente leu. O lar de Lídia foi batizado. Será que não tinha criança no lar de Lídia? Né? O lar do carcereiro foi todo batizado. Será que não tinha uma criança no lar do carcereiro? Eu acho que a probabilidade é bem grande de ter, porque eles tinham até mais filhos do que nós hoje, né? Naquela época, né? Então, é o lar, né? O lar. Quem decide no lar, né, é os pais, né? A autoridade dos pais. Então, o pai e a mãe, ele quer que todo o seu lar esteja dentro dessa esfera. Eu penso assim, né? Um pai cristão e uma mãe cristã quer que todos os seus filhos estejam na esfera cristã. Né? Então, a gente aí faz isso, faz o batismo. Agora, não é lei, não é imposição. Se a pessoa acha que não deve batizar, que tem que esperar, isso é decisão dos pais. Tá bom? Não é uma lei, não é uma norma, mas também dizer assim, não pode batizar porque a criança não entendeu. Não, isso aí não existe. As crianças, vou repetir de novo, as crianças que passaram de Israel, que passaram pelo Mar Vermelho, batismo a Moisés, nenhuma estava entendendo o que estava se passando ali. Saindo do Egito, né, atravessando o Mar Vermelho, elas não estavam entendendo nada. Elas foram entender depois, como os pais vão ensinando, dizendo o que foi que aconteceu e tudo mais. Mas no momento ali, passando pelo Mar Vermelho, não entenderam nada. Criança de colo, recém-nascido, 11, 10, 12 anos, 9, 8, 7, 5 anos, criança lá passando no Mar Vermelho, brincando, né, se divertindo, até não estava nem percebendo o perigo que eles estavam passando, né, com o exército do faraó atrás deles. Mas passaram pelo Mar Vermelho, foram batizados a Moisés, todos. Por quê? Porque a criança com os pais cristãos não podem ser batizada ao nome do Senhor Jesus. Né? Por que não? Essa é a pergunta que eu faço, sendo que a palavra de Deus mostra que lares cristãos foram batizados. Ok? Então, a gente passou até do horário, meus irmãos. Se algum irmão tiver mais algum comentário, a gente vai estar encerrando, né? Tem a irmã aqui, Maria Vânia, perguntando se tem assembleia em São Paulo, em Itatiba. Eu não sei, irmã, aí tem que pesquisar, e aí a gente vê aí depois a gente fala com você. Se Dal respondeu aqui alguma coisa. Dal pediu para você mandar o zap para ele, ele vai te dizer. Ok, irmãos? Algum irmão tem mais algum comentário, alguma coisa para falar? A gente vai estar encerrando. Aqui a gente leu aí batismo cristão, lemos tudo aí, né? Ficou alguma outra dúvida aí com os irmãos, porque aí agora a gente pode deixar para a próxima reunião, qualquer mais dúvida, tudo mais, a gente vai respondendo, né? Se a gente não souber, né, tem o irmão Luiz Amalfi na quinta-feira, também pode responder, tirar dúvidas, na quinta-feira. Na sexta tem o irmão Mário Persona, no sábado tem o irmão Lineu, apesar de que sábado agora ele não vai poder estar, e tem amanhã também, tem mais reuniões, né, aqui com a gente, aqui com os irmãos aqui da Assembleia em Salvador, e os irmãos aí de toda a Bahia, aí do grupo Salvo pela Graça, nós estamos aqui, e a gente pode estar ajudando uns aos outros aí, ok?
Então vamos encerrar, né? Vamos orar. Vou terminar aqui, boa noite a todo mundo, vou terminar aqui a gravação.